estágio agora, né? Então, vamos embora. Deixa eu abrir aqui. Boa noite. Boa noite. Deixa eu abrir aqui, meninas. Pronto. Deixa eu colocar para compartilhar. Foi a 5, a 6, a 7 e a 8, não foi, meninas? Recapitulem comigo. Deixa eu ver aqui. A 4 também. Sim. 4, A 4. 6, 7. E 8 Pronto, também. então vamos lá. Número 4, né? Em relação à maneira de fazer-se a distinção, ou seja, a diferença entre direito público e direito privado, quanto ao conteúdo e quanto à forma da relação jurídica, todas as alternativas estão corretas, exceto, ou seja, tem uma aí que está errada. Vocês colocaram qual letra, meninas? Qual alternativa que está errada aí? Eu coloquei a letra A. Por quê? O que, Carol? Por que você colocou a letra A? Porque o direito privado, ele assim, não visa interesse geral. Muito bem. Ele visa um interesse particular, não é mesmo? Meninas. Isso. Então, vamos lá. O número 4, né? A questão 4, a errada que está é a letra A, né? Como nosso colega falou. Por quê? Quando é visado imediato e prevalecentemente. Deixa eu ver quem está pedindo para entrar. Pronto. E prevalecentemente o interesse geral, o direito é privado ou particular. Não, nesse caso, o direito vai ser público, quando o interesse geral for aquele direito visado, ok? As outras alternativas estão corretíssimas. Se a relação é de coordenação, trata-se de, geralmente, direito privado. Quando imediato e prevalecentemente o interesse particular, o direito é privado. Se a relação é de subordinação, vai tratar-se, geralmente, de direito público, porque nós vimos que no direito privado não existe uma hierarquia, não existe subordinação, né? É uma horizontalidade. Já na questão do direito público, tem a verticalização. E a alternativa E diz, quando é visado imediato e prevalecentemente o interesse da coletividade, o direito é público. Corretíssimo também. Então, letra A é a letra errada. 5. Vamos lá. Em relação aos poderes do Estado, assinala a resposta incorreta. Qual dessas aí está incorreta, meninas? Eu assinalei a letra E. Eu marquei a letra C. Quem mais? O Poder Legislativo tem como função atípica legislar. Tô confirmando aqui, que eu tô cheia de papel, gente, desculpa. Quem mais? Então, vamos lá. A letra A diz, os poderes do Estado são divididos em legislativo, executivo e judiciário. Corretíssimo. Eles agem harmonicamente entre eles, tá?
O poder executivo é exercido pelo presidente da República. Isso mesmo. Pelo presidente da República, pelo governador, pelo prefeito, tá? C. O poder legislativo tem a função atípica legislar. É uma função que não faz parte dele e é que ele age indiretamente, legislar? Não, é a função típica dele. Exatamente. A função do legislativo, a função típica, ou seja, a função dele, correta, é legislar. E a função que ele age indiretamente, que são atípicas, são julgar e administrar, tá certo, meninas? Então, a incorreta é a letra C. Vamos ver a D. O Poder Judiciário tem como função típica julgar, aplicando a lei a um caso concreto que lhe é posto, resultante em conflito de interesses. Corretíssimo. E na E diz, no sistema federalista, o presidente é ao mesmo tempo o chefe de governo e o chefe de Estado. Correto também. Como eu coloquei até aqui para vocês. Ai, cadê? Deixa eu ver se eu volto aqui. Formas de Estado. Estado unitário, né? E o Estado federal. E quando diz aqui, questão dos poderes de Estado, o executivo, exercido pelo presidente da República, auxiliado pelo ministro de Estado, e no sistema federalista, o presidente é ao mesmo tempo o chefe de governo e o chefe de Estado. Porque tem, tipo, lá na Inglaterra, tem um chefe de governo e tem um chefe de Estado. Já no nosso país, não. Nosso país, o presidente é isso tudo em um só. Então, vamos lá. 6. Em relação ao poder executivo, assinala a resposta correta, ou seja, só tem uma dessas corretas. Qual foi a alternativa que vocês colocaram? Eu coloquei a letra. Qual letra, Júlia? Eu coloquei A. Quem mais? Eu também coloquei A. Vamos lá. Os outros estão tudo muito calados hoje. Vamos ver. Letra A também. Então, pronto. Letra A também. Vamos lá. A. O Poder Executivo possui atribuições de governar o povo e administrar os interesses públicos, com base na Constituição Federal. Isso aí não tem nem o que falar, porque está corretíssima, tá? Então, isso aí é a verdade, né? Que é a questão que ele vai administrar, ou seja, vai governar o povo e administrar sempre os interesses públicos com base na nossa Constituição, que é a nossa lei maior. Vamos ver porque as outras estão erradas. Ai. Ah, meu Deus, ficou doido. Vamos ver o computador. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ir aqui mesmo. Vamos lá, B. O Poder Executivo é organizado em 3 esferas, as quais são lideradas por um representante, como eu falei, né? Presidente, governador e prefeito. Qual é o erro que está aí? Quando diz presidente da República, âmbito nacional, correto. Governador, âmbito municipal. Não, aí está errado, né? Porque é governo estadual, em âmbito estadual. E o prefeito é âmbito municipal e não em âmbito estadual. Então, letra B, incorreta. Na C diz, o Poder Executivo tem como função típica legislar. Não, essa é uma função atípica. Função típica dele, como falei anteontem, é administrar. O líder do Poder Executivo, denominado Presidente da República, não é escolhido pelo povo. Não é o povo que escolhe o nosso presidente? Não, né? Não posso dizer assim, está errado. Porque nós escolhemos, sim, é uma democracia que nós vivemos. O Poder Executivo é exercido pelo Congresso. Não, é exercido pelo Presidente da República. Então, letra correta é a letra A. 7. Em relação ao Poder Judiciário, assinala a resposta incorreta, ou seja, tem uma dessas que está errada. Qual foi a alternativa que vocês colocaram? Eu coloquei a letra B. Eu coloquei a letra A. E eu B. De bola. Só tem uma dessas que está errada. Então, vamos ver agora. A principal função do Poder Judiciário é julgar os conflitos de interesse em cada caso concreto. Isso, cada caso é um caso. Através de um processo judicial, né, que tem que ter ampla defesa e contraditório, com a aplicação de normas gerais e abstratas, ou seja, aquela norma que está escrita e aquelas normas que nós temos espaço, ou seja, uma jurisprudência, uma analogia, tá? Então, essa letra A está corretíssima, meninas. Correta, não tem nem o que falar dela. Vocês estão com alguma dúvida nessa A? Quem respondeu a A, ficou com alguma dúvida? Thaís, eu fiquei. Mas agora, de momento, eu não lembro mais qual foi a dúvida, porque eu respondi de tarde do trabalho. Uhum.
Mas agora deu para entender? Porque ela está certa? Entendi, sim. Você explicando, eu entendi. Pronto. A letra B diz Tribunal de Justiça, TJ, né? Justiça comum, aqueles crimes comuns. É o órgão do Poder Judiciário que tem a principal função, julgar crimes militares. O erro, pessoal, essa questão está errada. Por que está errada a letra B? Porque quem tem a função de julgar crimes militares é o Tribunal Militar. Estão entendendo? Não é o TJ. O Tribunal de Justiça é para crimes comuns, praticados por pessoas comuns, tá certo? Então, aqueles crimes praticados por militares, quando eu digo militares, são aqueles, pode dizer assim, do Exército, por exemplo. Então, isso aí, quem vai julgar é o tribunal específico para os militares. Tem até um superior tribunal militar, já para essas questões, ok? Então, a letra errada é a letra B, por conta disso. Letra C. O Poder Judiciário, ao lado do Poder Executivo e Legislativo, é um dos poderes do Estado. Isso mesmo, 3 poderes harmônicos. D. O Supremo Tribunal Federal, STF, é a mais alta instância do Poder Judiciário do Brasil. Isso mesmo. Inclusive, hoje em dia, o que está acontecendo é o embate do presidente e do STF. Quem manda mais, né? Hoje em dia, eles não estão querendo só trabalhar em prol de algo, mas sim quem manda mais. Eu não sou bolsonarista, eu respeito quem é, tá? Mas é o que nós estamos vendo ultimamente, é o embate de um e do outro, né? Não está separando os poderes assim. Sendo que tem que agir harmonicamente, mas não está acontecendo. Então, letra E. STJ, Superior Tribunal de Justiça, é o órgão do Poder Judiciário que tem como função julgar causas infraconstitucionais, ou seja, matérias que não integram a Constituição Federal. Isso mesmo, meninas. Como eu digo assim, matérias infraconstitucionais, são aquelas matérias que não estão ainda na Constituição, mas que vão ser julgadas conforme algumas decisões que já houve, alguns precedentes, tipo, tem uma decisão para ser julgada, está com recurso, e o STJ disse, mas não tem como julgar ela. Mas vamos julgar, vamos ver o que é que pode acontecer dela. Então, eles abrem margem para estudo dessa decisão. E, dependendo do que eles falarem, aí eles dizem, não, realmente, essa aqui tem direito. Então, já abre precedente para casos semelhantes. Ou seja, aconteceu um caso semelhante depois disso, depois dessa decisão, então, eles vão poder ter como base a decisão do STJ, tá? 8. Em relação à Constituição, assinala a resposta correta. Só tem uma dessas que está correta. Qual foi que vocês colocaram? Eu marquei Eu letra C. coloquei a letra C. Vamos lá. Os Estados-membros não possuem Constituição estadual. Errado. Todos os estados possuem Constituição, sim, uma Constituição estadual, que está abaixo da nossa Constituição Federal, dos tratados internacionais, né? Aí sim pode ser feita a Constituição estadual. B. A Constituição Federal não é a norma fundamental e legitimadora do ordenamento jurídico do Estado. Mentira, né? A Constituição Federal é a norma principal, a norma fundamental, é a norma que nós devemos obedecer totalmente, porque tudo que vem depois dela tem que passar por ela, né? Então, se a Constituição não for aquela norma que legitima, diz que aquilo é legal, aquilo tal, então as outras leis que forem opostas a ela vão ser ilícitas, tá? Vão ser ilegais. Então, letra C. A importância do estudo da Constituição Federal reside na reconhecida superioridade hierárquica, né, tem aquela subordinação porque ela é maior, de suas normas em relação às demais normas que constam do direito positivo. Direito positivo é aquele direito escrito, certo, pessoal? Que tem as normas escritas. Então, a letra C está corretíssima. Nós achamos nossa letra correta. Alternativa C. Quando diz a D, a Constituição não é o documento jurídico mais importante na vida de um Estado, por não ser a sua lei soberana e que funda toda a ordem jurídica, pondo-se como suporte de validade de todas as normas jurídicas da sociedade, ou seja, todos os demais atos normativos de um determinado ordenamento jurídico
não necessita estar em conformidade com a Constituição. Isso aqui está todo errado, né? Porque a Constituição é o documento mais importante, tem que ter como suporte de validade, ela que vai reger, né, nosso ordenamento jurídico, elas que vão entrar em conformidade com a Constituição. Então, não adianta encher muita linguiça aqui, ó, muitas palavras, e você cair na besteira, dizer, só porque ela é grande, ela é correta. Não. Muitas vezes, a incorreta está nisso, tá? Então, se liguem. Então, letra D, errada. Os municípios se regem por Constituição estadual. Não, eles vão ter a lei orgânica, tá certo? Eles vão ter como base Constituição estadual, Constituição federal, mas eles se regem mais por leis orgânicas, que são as leis feitas pelos vereadores. Então, a letra correta é a letra C, meninas. Deixa eu ver. Então, deixa eu parar aqui a partilha. Deixa eu colocar agora direito do trabalho. Tem alguma dúvida para vocês? Se tiver, é só falar. Não, Vamos falar de um assunto que é muito bom, que vai servir para a vida de vocês, tá certo? Direito do trabalho. É aquele direito privado, né? De natureza privada, perdão. É aquele direito que ele faz parte do nosso cotidiano, do dia a dia da classe média, direito do trabalho que rege inúmeras situações. Então, vamos lá ver um pouquinho dele. Para iniciar, gente, o direito do trabalho, né? Ele é um conjunto de princípios, como eu falei, direito administrativo, tem princípios, todos os ramos de direito têm princípios, né? Vão ser regidos por eles, por quê? Primeiro tem que ter a base, que é os princípios, e depois vão ser feitas as regras, né? Vão ser feitas as demais situações. Então, o direito do trabalho é um conjunto de princípios, regras e instituições atinentes, ou seja, que tratam da relação de trabalho subordinado e situações análogas, ou seja, situações parecidas com o trabalho subordinado, visando assegurar melhores condições de trabalho e sociais ao trabalhador, de acordo com as medidas de proteção que lhes são destinadas. Esse conceito, ele foi adotado pelo Sérgio Pinto Martins, que é um grande doutrinador do direito do trabalho. Além de juiz, ele é escritor e ele coloca muito, como é que se diz? Ele defende muito os trabalhadores, né? Não é à toa que ele é um mestre do direito do trabalho, não só para quem estuda direito, mas sim também para quem tem como base concurso, essas outras questões. Ainda com Amaury Mascaro, do Nascimento, ele diz que direito do trabalho é o conjunto de princípios, regras e instituições atinentes à relação de trabalho subordinado e ações análogas. É praticamente parecido com o que nós temos em Sérgio Pinto Martins. Então, por isso que eu coloquei aqui também. Relação de trabalho subordinado e situações análogas, visando assegurar melhores condições de trabalho e sociais ao trabalhador, de acordo com as medidas de proteção que lhes são destinadas. Então, um vai completando o outro, até que chega a um mesmo sentido, né? Vamos falar aqui um pouquinho como era o direito do trabalho. Antigamente, o que é que acontecia? Tinha as pessoas os chefes, né, os líderes, se bem que muita gente diz assim, era o líder. Não, líder é uma coisa, chefe é outra, né? Os autoritários, existiam aquelas pessoas que mandavam. E tinha aquelas pessoas que não tinham para onde correr e tornavam-se escravos, senão morreriam de fome, né? Morriam de fome, não tinham moradia, nada mais. Então, a partir daí, foi criada a questão do escravo. E o escravo, ele se assemelhava-se a uma coisa, né? Não era tratado como gente, era como se fosse um objeto, e muitas vezes as pessoas valorizavam mais um objeto do que o próprio escravo. Ele pertencia a um amo ou um senhor, né? A partir do momento que entrava no seu comando, no domínio do seu amo ou do senhor, ele não poderia prestar consentimento contratual e, consequentemente, contrair obrigações. Tudo era com o amo, né? Tudo era com o seu senhor. Não poderia dizer, eu compro isso. Não. Quem ia mandar em você era seu dono, era seu chefe,
tá? Então, se eu amo seu senhor, não é como hoje que, minha vida particular não tem nada a ver com o meu emprego. Não, não é bem assim, né? Tipo, questões de conta e tudo mais, aí você é por si, tem nada a ver com você misturar com o trabalho. Mas quando você chega a um certo ponto que você, torna-se um alcoólatra, por exemplo, e seu emprego é um emprego público, assim, questão, tipo, lidar com pessoas, isso aí torna-se um empecilho para você continuar, por conta da questão da boa visão, da boa aparência que você tem que passar para os demais. Então, ainda é um pouquinho do que acontecia na antiguidade. Já na Idade Média, o que é que acontecia? Representada pelo surgimento das corporações de ofício, ou seja, aqueles novos trabalhos, constituídos por mestres, né, companheiros e aprendizes, ou seja, tinha aqueles que eram os mestres, os professores que ensinavam, repassavam, os companheiros, né, que sabiam um pouco também, e podia passar, e aprendia também com os mestres, e tinha os aprendizes, que eram os estudantes dos mestres e dos companheiros. Nisso aqui, nós vamos ter corporação. As corporações de ofício, eles tinham como características, meninas, estabelecer uma estrutura hierárquica, ou seja, quem eram os comandantes, né, quem eram os prestadores de serviços, os proprietários, quem eram os escravos, quem eram os trabalhadores. Regular a capacidade produtiva, ou seja, regular a situação. Vamos poder fazer tantas peças esta semana. Vamos ter que entregar tal serviço em tempo recorde. Temos que fazer tal coisa. Então, tudo era para regular da melhor maneira possível para ver a questão da produção. E C, regulamentar a técnica de produção. Se existia uma questão bem mais retrógrada, né, do que na Idade Média, mas, existia, então eles fazem o quê? Tentavam aprimorar para que o serviço saísse bem feito e mais rápido. Mestre, né, eram os proprietários das oficinas que já tinham passado pela prova da obra mestra. Em princípio, obtinham o cargo pelas suas aptidões profissionais ou por terem executado uma obra-prima. Então, eles eram os proprietários, eram aqueles que ensinavam, né? Aprendizes eram os menores, que recebiam dos mestres o ensino metódico, ou seja, o ensino teórico do ofício, ou profissão mediante pagamento de taxas. Tinha que pagar para ser um aprendiz. E os companheiros, terminado o aprendizado, os aprendizes tornavam-se companheiros e exerciam suas atividades em locais públicos, remunerados pelos mestres. Ou seja, eles trabalhavam com o mestre, né? E, ao mesmo tempo, também, ele ensinava aos aprendizes. Por outro lado, o companheiro só conseguia melhorar sua atuação profissional se dispusesse de dinheiro para comprar a carta de mestria ou se casasse com a filha do mestre ou com sua viúva. Ou seja, se você tivesse dinheiro, você iria comprar a sua carta de mestre. Não adiantava você só saber e já virava mestre, não. Você tinha que comprar, né, praticamente sua alforria. Dizer, não, agora eu posso seguir com o meu emprego, com o meu trabalho, né? Eu sei como é que faz, então eu posso. Mas tinha também, né, como sempre, a questão do casamento com a filha. Sempre houve essa questão. Tipo, a filha, então, eu vou ser o genro, ele vai me favorecer. Aí fazer isso, né? Ou com a viúva, o mestre falecia e ia lá, o engraçadinho, e casava com a viúva do mestre. Em 1971, né, foram consideradas incompatíveis, essa questão, com o ideal de liberdade de trabalho, essa questão de aprendizes e companheiros. Então, houve uma supressão, né? Deixou de existir legalmente. Regime liberal, meninas. Lá na Revolução Francesa, quando vocês estudaram história, vocês viram que teve a Revolução Francesa, no qual lutaram pela fraternidade, igualdade, justiça, né? E também a questão da liberdade individual, que foi consagrada em 1971 na Constituição, né? Constituição Francesa, no qual o princípio liberal e postulados individualistas atuaram como grande base para que essa revolução acontecesse e fosse feita uma nova Constituição naquele país. E que serviu de lição para muitos países que também
adotaram, né? Aí, eles desenvolveram todo o mecanismo das relações jurídico-laborais, né? Jurídico-trabalhos, existendo até o aparecimento do fenômeno intervencionista, ou seja, aquele fenômeno que veio para intervir nesse regime. Os indivíduos adquiriram com sua vontade o poder supremo para realizar toda classe de atos jurídicos, os quais passavam a ter força de lei entre as partes, porque aceitos voluntariamente. Ou seja, essa revolução veio para favorecer um regime liberal, no qual as pessoas escolhiam como é que iriam fazer, como é que iriam viver essa questão do seu trabalho. Eles não iriam ser, como na Idade Média, de mestres, companheiros e aprendizes. Não. Eles adquiriram, né, por sua vontade, o poder e foram colocar voluntariamente em prática, porque eles passavam a ter força de lei entre as partes, né? Então, isso não, vamos fazer agora da nossa maneira. Por isso que vai aquela questão, igual na Inglaterra, dos burgueses, né? Aqueles que começaram a investir, não, peraí, eu posso investir, eu já aceito meu ofício, então eu vou virar um empresário, né? Mas naquele tempo, o povo chamava de burgueses. Revolução Industrial, já que a gente estava falando, né, sobre isso, sobre Inglaterra. As relações de trabalho presididas pelos critérios heterônomos, pessoal, que são coisas, né, não é um critério que vem igual, sim, né, um critério à risca, mas sim diversas situações. Aí das corporações de ofício foram substituídas por uma regulamentação essencialmente autônoma. Surgiu daí uma liberdade econômica sem limites, com a opressão dos mais fracos, gerando, segundo alguns autores, uma nova forma de escravidão, né? Porque eles vinham entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, entre o patrão e o empregado. É a liberdade que escraviza, é a lei que liberta. Ou seja, ele se achava, eu posso ter meu emprego, então eu posso também ter meus escravos, né? Mesmo que naquela época não chamasse mais escravo, mas meus funcionários, meus trabalhadores, mas tratava como se fosse um escravo, né? Era uma nova forma de escravidão sendo apresentada ao mundo, que infelizmente até hoje nós vemos que acontece isso. Por exemplo, aqui em Remígio, muitos tem a feira no domingo, né? Então, assim, quando mudaram para o sábado, que estavam perguntando ao povo, vocês querem continuar no sábado? A maioria dos que aceitaram que continuasse assim no sábado à feira eram os empregados, porque eles queriam o quê? Além dos empregadores ter uma folga, claro, e tal, né? Mas como eles querem lucrar, o que é que acontecia? Os empregados diziam, não, eu quero uma folga no domingo, porque no domingo é dia de descanso e tudo mais. Então, assim, eles não estavam tendo aquela liberdade que eles queriam, né? Tinha a lei que permite uma folga, mas, ao mesmo tempo, essa liberdade que ele tinha, escravizava, porque podia trabalhar no domingo também. Evolução, né? Houve uma evolução disso tudo, foi gradativamente. Inglaterra, de 1802 a 1848, houve uma lei proibindo trabalho dos menores à noite e por duração superior a 12 horas diárias. Por quê? Antigamente, as crianças poderiam trabalhar de noite, lá, né, na Inglaterra, e poderia trabalhar mais de 12 horas. Quanto aguentasse, estava lá trabalhando. Na França, em 1806, foram criados conselhos prud'hommes, órgãos destinados a dirimir as controvérsias entre fabricantes e operários, considerados como precursores da justiça do trabalho, ou seja, veio esses conselhos para, como se fosse uma justiça do trabalho, né? Dizer, não, vamos ver aqui, tá certo, tá errado, você não pagou, você tem que pagar, e assim foi. Consolidação, entre 1890 e 1919. Caracterizada pela publicação da encíclica papal Rerum Novarum, ou seja, eram coisas novas, de Leão XIII, preconizando o salário justo, ou seja, o Papa, ele mandou que houvesse pagamento de salários justos, né? Não houvesse essas escravidões, mas sim que as pessoas recebessem um salário digno. E autonomia.
foi caracterizada, né, em 1919, pela Organização Internacional do Trabalho e o trabalho de universalização do direito do trabalho, ou seja, não poderia só existir naquele país, mas sim em números, em todos do nosso planeta Terra. Então, já o direito do trabalho, qual foi a evolução no Brasil? Em 1907, houve a primeira lei sindical, né, primeira lei rural, do trabalho rural, perdão. Em 1919, foi a lei que tratava do acidente de trabalho. Em 1923, uma lei Eloy Chaves, né, que instituía a questão de caixa de aposentadorias para ferroviários, que se pagava, né, aposentadoria para os ferroviários. Em 1930, criação do Ministério do Trabalho, que está aí até hoje, graças a Deus, ele veio para favorecer a justiça, a vida do trabalhador. 1943, a criação da nossa consolidação de leis trabalhistas, a lei mais abrangente, né, texto legal trabalhista, ou seja, aquela lei que veio para ficar. Algumas mudanças, infelizmente, nesses últimos 2 anos houveram mudanças, mas a nossa CLT ainda continua sendo o texto mais abrangente possível do direito do trabalho. 1946, Constituição do 46 coloca a Justiça do Trabalho como integrante do Poder Judiciário, o que antes era um órgão administrativo, e hoje temos Justiça do Trabalho, né? O Poder Judiciário veio para favorecer. Então, assim, no Poder Judiciário nós temos Justiça do Trabalho, Justiça Militar, Justiça Eleitoral, né? Entre outras. Em 1988, com a nossa Constituição Federal criada, lá no seu artigo 7º, tem assegurado o extenso rol de direitos trabalhistas. Você pode abrir a Constituição, que vai ter lá no artigo 7º, quais são os principais direitos trabalhistas, viu? Dos trabalhadores brasileiros. Vamos lá. Tendência atual, pessoal. Em 1970, houve uma crise, né? Uma crise no nosso país. Uma crise muito grande, por conta da alta do preço do petróleo. E, infelizmente, está acontecendo, não está ainda como a crise de 1970, mas nós estamos vendo que está uma alta do preço do petróleo, né? Então, às vezes, nós dizemos assim, é coincidência, mas olha só o tempo, né? Acontecendo tudo novamente. Aí, a inovação tecnológica, modificação na organização da produção, necessária competitividade com os países orientais e necessidade de combater o desemprego resultaram num fenômeno, né? O fenômeno da flexibilização. Com isso tudo acontecendo, essa crise, inovação, competitividade, eles disseram o quê? Eita, temos que ser flexíveis, temos que combater desemprego, nós temos que ser melhores que os países orientais, ou seja, melhor que a China, melhor que o Japão, temos que ter inovação tecnológica, nós temos que criar produtos tecnológicos de primeira linha. Então, isso aí, eles começaram a ver que eles não poderiam ficar em apenas um ritmo, eles tinham que flexibilizar, né, tinham que analisar o que seria melhor para mudar essa crise. E essa flexibilização, ela pressupõe a intervenção estatal, ou seja, ainda que de forma bem básica, o Estado tem que intervir, né, com normas gerais, abaixo das quais não se pode conceber a vida do trabalhador com dignidade. Então, assim, o que é que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo? A Johnson & Johnson e a Merck, eu acho que é assim, Merck, que é uma empresa, que são rivais, elas são rivais a ferro e fogo, são inimigas. O que é que está acontecendo? O Estado interviu, né, nesses últimos dias, para dizer o quê? Ei, peraí, deixem a briga de vocês de lado e vocês vão se unir agora para conseguir vacinar a população. Porque se vacinar a população em tempo recorde e conseguir as vacinas, né, elas são empresas, tipo a Johnson & Johnson, uma das melhores vacinas, né, que está sendo cotada, vocês vacinando a população, a economia vai voltar a girar. Então, eles notaram que teria que deixar a intriga de lado e flexibilizar. Ou seja, não, o Estado interviu, mas nós estamos vendo que é para o melhor. Até porque ele, se não seguir as regras, né, então
nós podemos ter, se eles ter alvará cassado, licença cassada, aqui no Brasil, por exemplo, alvará cassado, licença de funcionamento cassado, tudo mais, certo? Vamos lá. Objetivo do direito do trabalho. O direito do trabalho tem por objetivo, vamos primeiro, assegurar melhores condições de trabalho, ou seja, você tem que ter um trabalho digno, não pode ser em lugar insalubre, né? Tem que garantir umas condições sociais ao trabalhador, né? Uma garantia para que ele possa prestar seus serviços num local arejado, num local adequado, né? Num local salubre, podendo, por meio do seu salário, ter uma vida digna para que possa desempenhar o seu papel na sociedade. Então, assim, um empregado, ele tem que receber, no mínimo, um salário mínimo. Aí você diz assim, mas tem um jovem aprendiz, que ele recebe menos. Sim, mas é um jovem aprendiz. Ele ainda não é um trabalhador, não é um empregado ainda, né? Ele exerce um trabalho, mas ele não é empregado, né? Mesmo que tenha lá você cumprir as 5 características, mas ali ele está como contrato de jovem aprendiz. Agora, se não tiver assinado nada de jovem aprendiz, aí sim você está ferrado, se você for empregador dele, né? Porque ele pode cobrar verbas trabalhistas a você. E o jovem aprendiz, pessoal, é a questão, tipo, de aprender aquela função, mas, tipo, sem prejudicar horários, sem prejudicar a escola, tá? Vamos lá na questão de função do direito do trabalho. Qual é a função? Ela cumpre uma função tutelar do trabalhador, ou seja, de resguardar os direitos do trabalhador, melhorar as condições do trabalho do trabalhador, protegendo, limitando diante do poder econômico, né, para que não seja por este absorvido, protege, tutela que faz mediante as leis que o Estado elabora, ou poderes reconhecidos aos sindicatos restritivos de autonomia individual. Nasceu para dar proteção para o trabalhador, ou seja, né, o direito do trabalho ele vem para proteger tanto o trabalhador quanto o empregador, mas como eu posso dizer assim, o empregado, ele é o caçulinha, né, do direito do trabalho. Ele diz, não, peraí, isso aqui é o que eu vou mimar. Então, aqui em casa teve isso não, né, mas muita casa, eu estou dando um exemplo do caçulinha, que é o que acontece. Vamos dizer assim, não, a parte mais vulnerável é o empregado, então nós vamos ter que o quê? Que protegê-lo, tem que fazer que não, só porque ele está precisando de um trabalho, que ele não vai ficar igual um escravo, não pode, ele não pode ser absorvido por isso, só porque está precisando do dinheiro, ser absorvido por isso, não, ele tem que ter os seus direitos resguardados, tá? E esses sindicatos que acontecem muito, eles vêm para protegê-los, né? Além das suas causações, os sindicatos vêm e agem diretamente em prol de um grupo de trabalho, uma classe de trabalhadores. Os exemplos, por exemplo, aqui na função, né? Jornada de trabalho determinada, tem que ter, né? Não pode ser, trabalhar enquanto der. Não é assim. Assegurando férias ao trabalhador, depois de um certo tempo, nós vamos ver ainda, não hoje, mas vamos ver nas próximas aulas, questão de férias, questão de intervalos, interjornadas, intrajornadas, nós vamos ver questão de qual é a jornada de trabalho para certas funções, por exemplo, quando você trabalha como motorista, você tem que ter, dependendo para onde você vai, tem que ter um motorista que vai trocando com você, certo? Então, depois de 10 horas de trabalho, o outro motorista tem que vir ficar no seu lugar. Você vai trocando, tá entendendo? E tem que ter a questão de folgas. Então, assim, pessoal, assegurando férias ao trabalhador, depois de um certo tempo, né? Tem a parte de 12 meses de trabalho, você já vai ter direito. Se você não faltar, nós vamos ver também a questão de faltas, viu? Determinando intervalo nas jornadas de trabalho, estabelecendo o menor salário que o empregador pode receber, ou seja, o piso, né? Diz, ele não pode receber menos que R$1.000. Hoje em dia é 1.100, né? O salário mínimo. Não pode receber menos que 1.100, menos que um salário mínimo. Tem o teto, pode receber, mas até quanto tu pode receber, né?
mas tem que ter o piso, ou seja, tem que se respeitar que tem que pagar, no mínimo, o que o piso da categoria indica. Natureza jurídica do direito do trabalho, pessoal. É o ramo do direito privado, como eu falei, né? Porque as relações jurídicas bases na sua esfera são entre particulares, mais dignamente aquele contrato individual de trabalho entre dois particulares, a empresa e o trabalhador, e nas relações jurídicas coletivas de trabalho entre sindicatos, né? Quando você vai ter uma lide judicial, pode ser o trabalhador e o empregador, ou sindicatos e os empregadores. Tá entendendo? Então, assim, ela é a questão do direito privado. Não vai ter aquela questão de hierarquia entre eles. É uma questão de coordenação, questão de, posso dizer, de horizontalidade. Fontes de direito do trabalho, pessoal, vamos ver assim, questão de fontes. O que é que nós temos um direito do trabalho, nós estamos precisando saber se está correto, se não está. Então, nós vamos procurar através das fontes, né? A base dos estudos jurídicos. Porque nós temos que nos prender à questão fundamental dessa própria essência do direito do trabalho. Então, temos lá, primeiro tipo de fonte, nossa Constituição Maior, né? Que lá no artigo 7º já deixa claro quais são os direitos do trabalhador. Mas também tem outras principais normas dentro dela, no qual também a União diz o quê? Quem pode legislar sobre o direito do trabalho, que é apenas a União. A União diz, ei, vocês não, estados, municípios, vocês não podem legislar sobre o direito do trabalho. Quem vai legislar somos nós, é a União, ou seja, quem vai legislar é o Congresso Nacional, os deputados federais e os senadores, que vão ver o que é melhor para a população. Leis. A única, né, lei trabalhista é a da CLT, a Constituição, a consolidação da lei do trabalho. As demais leis, tipo, lei do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalho, a lei do contrato de trabalho por prazo determinados, ela vem depois da consolidação da lei trabalhista. Essas leis esparsas, ela vem depois da CLT. Certo? CLT, depois da Constituição, é ela que manda. Atos do Poder Executivo. Também edita normas trabalhistas através de decretos, regulamentos, que posteriormente são ratificados pelo Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional vai dizer, nós aprovamos esse decreto, ou não, nós não aprovamos esse decreto, então cancela, tá? Os atos do Poder Executivo, dependendo da situação, eles podem ser, sim, editados, podem acontecer os decretos, os regulamentos, e depois o Congresso Nacional analisa. Convenções coletivas, pessoal. Como eu falei, as classes trabalhadoras, eles possuem sindicatos, tá? E esses sindicatos, eles vêm para defender essa classe. Dizer, não, peraí, tá errado nisso aqui. Não pode, não. Se você, empresa, está pagando menos, então você vai responder um processo judicial. E quem vai entrar não é só um trabalhador, não. São todos os seus trabalhadores, através do sindicato. Né? Então, assim, são normas firmadas entre sindicatos empregados, sindicatos empregadores, com o objetivo de ampliar os direitos trabalhistas. Né? Nas convenções coletivas, eles dizem o quê? Ei, vamos aquietar uma norma, porque os empregadores, por exemplo, do posto de gasolina, não estão dando os EPIs para os frentistas, e tem que ter. Aí eles dizem, não, então vamos fazer mesmo, vamos fazer essa convenção, porque está na lei que tem que dar os EPIs? Sim, mas para evitar qualquer coisa, assim, qualquer intriga, vamos lá, vamos fazer essa questão. Aí eles vão e ampliam. Por exemplo, eles mesmos ampliam questão de 15 minutos a mais, né, do que a lei diz, que é o mínimo. Tipo, a lei diz 1 hora no mínimo, trabalho. Nós vamos ver ainda essa questão de intervalos, tá? Não hoje, mas nas próximas aulas. Aí a lei diz 1 hora no mínimo. Aí os sindicatos empregados, vai lá dos sindicatos empregadores e diz, ei, vamos deixar para 1 hora e 15 minutos, que é melhor, porque eles estão lidando e tal. Aí explicam, e os sindicatos empregadores estão querendo briga, diz, vamos deixar assim?
Pronto, isso aqui vai ser feita uma norma entre nós. Então, são convenções coletivas. Aplica-se a toda a categoria, né? Mesmo que um não aceite, o empregador não aceite, mas se houver essa convenção coletiva, vai ter efeito erga omnes, ou seja, para todos, né? Ser aplicado para todos. Com validade de 1 ano, podem ser prorrogados por mais 1 ano. E depois desse tempo, aí eles veem o que é que vão fazer. Sentenças normativas, meninas. Chama-se sentença normativa a decisão dos tribunais regionais, ou TST, ou seja, Tribunal Superior do Trabalho, do julgamento de dissídios, ou seja, julgamento de processos, tá? É, portanto, por meio de sentença normativa, em uma ação coletiva, né, quando diz dissídio coletivo, que serão criadas, modificadas ou extintas normas e condições aplicáveis ao trabalho, né, gerando direitos e obrigações a empregados e empregadores. A sentença normativa, que vai julgar aquele dissídio, eita, porque não tem uma decisão correta para isso, como é o TST que vai julgar se o tribunal agiu de forma correta ou não. Então, o TST diz, não, os empregados vão ter direito a isso e aquilo. Então, vai ter efeito erga omnes, ou seja, a decisão valerá para todas as pessoas integrantes da categoria econômica e profissional envolvidos naquele dissídio coletivo, naquela briga coletiva, ok? Então, são sentenças normativas, são aquelas decisões que vão favorecer uma categoria econômica e profissional. Cadê aqui? Ai, pronto. Acordo coletivo, pessoal. Essa aqui é uma norma, né? Uma norma criada, né? Firmada entre sindicatos empregados e um ou mais empresas. Por exemplo, vem uma escola particular e nós temos sindicatos empregados. Sindicato das escolas particulares, nós vamos dizer assim, dos professores de escola particular. Vamos dizer assim. Aí vem e fala ali com... Vamos dar um exemplo. Fala com Motiva, né? Que é uma empresa Motiva, uma escola. Aí eles dizem, vamos fazer um acordo, questão do banco de horas, prorrogação de horas, porque tá sendo diferente, essa questão da pandemia e tudo mais. Então, ok, eles podem fazer um acordo coletivo. Vem os sindicatos de empregados e um ou mais empresas, né? E faz um acordo. Mas para ter validade, deve haver a concordância da maioria dos empregados. Tá? Então, assim, a maioria dos empregados, aquele sindicato, diz assim, não, eu concordo. E aí, sim, pode ser feito o acordo coletivo. Bem como ser homologado, ou seja, o Ministério do Trabalho, ele vai dizer, houve esse acordo coletivo, está correto, está perante a lei, então eu homologo. Ok, já deixa como se fosse um martelo batido da justiça. No exemplo, como eu disse, né, participação nos lucros, acordo de banco de horas, acordo de prorrogação de horas, entre outras situações que possam favorecer os empregados. Regulamento das empresas, pessoal. O empregador, ele vai ele pode fixar condições de trabalho no regulamento, disciplinando as relações entre o sujeito, o contrato e trabalho. Ou seja, não é você chegar lá numa empresa e dizer, aqui tanto faz, não tem hora para nada, não sei o quê. Não, não é assim. Você tem que seguir o regulamento da sua empresa. Que quem criou, você tem que estar disciplinado, né, a esse regulamento. Você tem que obedecer o regulamento da empresa. Se você está trabalhando nessa empresa, então você tem que agir conforme o regulamento demanda, o regulamento manda, viu? Disposições contratuais, pessoal. São as determinações inseridas no contrato de trabalho, ou seja, no acordo bilateral, que é o acordo entre convenientes, né, entre as partes, a respeito de condições de trabalho e que irão dar origem a direitos e deveres do empregado e do empregador. Então, você vai assinar um contrato, mas você tem que ler. O que é que teu contrato diz? O que é que teu contrato está falando acerca de banco de horas? Acerca de hora extra? Acerca de folgas, né? Então, isso aí você tem que ver com ele. Infelizmente, o que nós vemos é que muitas pessoas dizem, eu não vou ver contrato nenhum, porque eu estou precisando do trabalho. É aquela questão, né? A pessoa fica tão dependente
e sabendo que a justiça é tão falha, que diz, não, eu não vou arrumar intriga, eu vou querer meu trabalho. E acaba se sujeitando a diversas situações. Por exemplo, sem hora para sair, amanhã com dia de feira e remígio. Tem muitos lugares hoje que os empregados saem bem tarde da noite porque estão arrumando os estoques para amanhã, né? Para os clientes chegarem, já está tudo ok. Cadê aqui? Usos e costumes. Assim como eu falei no direito administrativo, direito de trabalho, a pessoa também tem como fonte os usos e costumes. Quando você tem reiterado, ou seja, várias vezes é aplicada uma certa regra pela sociedade, isso aí vai se originar uma norma, né? Aquilo entre a questão da ética e da moral. Ah, mas isso é ético e moral para a nossa sociedade, então pode ser aplicado. Por exemplo, é muito comum você pegar e fazer um contrato verbal, né? Contrato de boca. Chega para trabalhar com você e diz, você diz, você está querendo trabalhar? Aí a pessoa diz, estou querendo, quais são os horários e tudo mais? Aí ele diz, são tais, você aceita? Aceito. E o salário? Ah, tá certo, tudo. Então, isso aí é feito verbalmente, né? Já por conta do costume, né? Que pelo menos aqui no Brasil, teve aquele costume de agir com boa fé. Grande parte das pessoas agem de boa fé. Não, vamos agir de boa fé, tal. Eu confio em você. Pronto, eu confio em você também. Então, essa habitualidade que acontecia, ele iria gerando, né? Um uso, um costume. Então, passou a ser como fonte do direito do trabalho também. Tem aquela questão, você vem trabalhar, então, se tu tiver afim de trabalhar comigo, aparece amanhã. Aí tu pega e aparece. Então, isso aí já começa um contrato de trabalho, tá? Que foi feito verbalmente. Princípios constitucionais, pessoal. Nós temos inúmeros princípios do direito do trabalho, mas que todos são regidos principalmente da dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, igualdade entre homens e mulheres. Vamos ver aqui, né? Como falei de direitos fundamentais. Dignidade da pessoa humana. Não é porque você está prestando esse trabalho que você deve ser considerado como um bicho, que deve ser tratado de qualquer maneira, que você não deva ter dignidade. Não, ao contrário. Você tem que ter dignidade, tem que ser respeitado, você tem que trabalhar em local digno de trabalhar, né? Local digno de uma pessoa estar trabalhando, ter dignidade, né? Ter direito a trabalhar com salário justo. Na questão de valores sociais do trabalho da livre iniciativa, ou seja, você pode pegar e dizer, eu sei fazer isso, eu sei costurar, então eu posso abrir virar costureira, depois contratar pessoas, tudo mais. É aquela livre iniciativa. E valores sociais do trabalho, né? Ter preço justo, salário justo, perdão, você ter a dignidade, assim como as pessoas que trabalham para o empregador, você tem que ter direito a inúmeras situações de favorecimento. Na questão de igualdade entre homens e mulheres. Os homens e mulheres, infelizmente, aqui no Brasil e em todos os lugares do planeta, nós vemos que ainda existe uma diferença muito grande no salário. Os homens ainda recebem muito mais do que as mulheres, e as mulheres fazem o serviço bem mais rápido, fazem muito mais o trabalho, né? Trabalham bem mais, trabalham melhor e ainda há desigualdade. Então, lá no artigo 5º da nossa Constituição, diz que tem que ter uma igualdade entre homens e mulheres. Mas, infelizmente, não é isso que acontece no nosso planeta, e principalmente aqui no Brasil. Não é o que acontece no Brasil. Mesmo que todo mundo comece a questão, as mulheres trabalham melhor, trabalham bem, fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, mas isso ainda existe uma desigualdade por conta do nosso país, que ainda é muito machista. Inclusive, nós temos mulheres que são machistas, né? Que dizem, mas ela não tem a mesma capacidade que um homem. Não, gente, não pode ser tratada assim. Então, isso, às vezes, parte até de uma própria mulher. Então, esses são os princípios base, tá? E após esses princípios, nós vamos ver na outra aula, os princípios da primazia, o princípio
da primazia da realidade, né, como eu falei, princípio da, eu posso dizer assim, subordinação. Então, diversos princípios que nós vamos detalhar cada um bem corretamente, bem sossegado, bem tranquilo. Deixa eu passar para vocês. Vamos aqui, né? Um resumo. Essa aqui é uma tarefinha para vocês, pessoal. A1, A2, A3 e A4. Vocês vão responder o que é o direito do trabalho, quais são os seus fundamentos, liberdade de trabalhar e limitação da liberdade de contratar. Qual a sua função? Função de tutelar o trabalhador, dada a sua condição de hipossuficiente, buscando a realização de valores sociais para preservar a sua dignidade, está certo, está errado? Qual o seu campo de aplicação? Contrato de trabalho? Como é? Então, isso aqui, vocês vão ter que responder, tá certo? Aqui, 8 horas. Então, vocês podem tirar um tempinho para responder, tipo, 30 minutos. Aí, vocês respondendo, vocês mandam para mim pelo WhatsApp a foto das respostas. Pode ser assim, meninas? Agora é. Pode. Seria melhor para vocês já pegarem o Não, tá embalo. certo. Mas, se não, Então, tá vocês bom. podem fazer amanhã. Mas é o melhor agora, Amanhã porque já vocês... tem um outro para entregar, né? Então, aí por isso que é Também melhor entreguei vocês fazerem do outro. agora, irem fazendo, aí vocês mandam para mim e eu já vou corrigindo. Aí na outra aula eu já digo a Ok. vocês, olha, quais respostas foram essas e tal, vocês acertaram, erraram, viu? Então, acaba com vocês. Então, pessoal, a próxima aula ficou para terça-feira, não foi? Carol, deixa eu tirar só uma dúvida contigo. Diga. Nessa pergunta aqui do 2, quais são os seus fundamentos? Liberdade de trabalhar e limitação da liberdade de contratar. Aí daqui está fazendo uma pergunta, ou é duas perguntas, ou é uma pergunta para você dizer se é liberdade de trabalhar ou limitação da liberdade de Olha só. contratar. Diz assim, quais são os seus fundamentos? Aí diz, aí vem uma resposta. Liberdade de trabalhar e limitação da liberdade de contratar. Aí você vai dizer se isso é certo ou errado. Vai justificar, entendendo? Conforme que você vai ter os slides e tal. Aí tem a questão da 3 também, da mesma forma. E a 4 da mesma forma. Eu coloco para vocês assim, porque em concurso cai muito assim. No caso, essa 4 é como se fosse a gente, né? Qual o seu campo de aplicação? É para a gente? Não, então, isso aqui é qual o campo de aplicação do direito do trabalho. Entendi. É no Do contrato direito- de trabalho, como está dizendo aqui, ou não? Ok? Entendi agora. Tá certo. Pronto. Ele tem a pergunta, tem a resposta, e você, no final, você diz, está certo, está errado, vai justificar, viu? Certo, tá certo. Não precisa ser resposta longa, não. Pode ser bem direta mesmo, viu? Certo, tá bom. Deixa eu fechar aqui. Interromper a gravação.